abrir em 1 João, capítulo 4, versículos de 1 ao 6. Antes, só dois avisos. Dia 14, teremos a nossa Assembleia Extraordinária no horário da Escola Dominical, às 9 da manhã. E no primeiro domingo de agosto, nós teremos a Ceia do Senhor às 10 horas da manhã. Então, os irmãos já estão avisados. 1 João 4, 1 ao 6. Cuidado com os falsos ensinos. Vamos ler. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Nós te louvamos pela instrução que ela traz às nossas vidas, Senhor, e te pedimos que o Teu Santo Espírito possa aplicar a mensagem aos nossos corações, nos manter alertas, Senhor, em dias de engano, em dias, Senhor, de mentira, Pai, e que possamos, Senhor, firmar-nos na Tua palavra e na doutrina, Deus, correta e verdadeira do cristianismo histórico, Senhor. Também, Deus, eu te peço, Pai, por mim, Deus, que tudo aquilo que eu falar esta manhã seja extraído do Teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Os falsos ensinos. Cuidado com os falsos ensinos. Lemos aqui o texto e observamos que o apóstolo está nos exortando a não acreditar em tudo que ouvimos, em tudo que vimos, em tudo que as pessoas falam. E desde o Antigo Testamento, Deus tem alertado o seu povo para o perigo de falsos profetas, de falsas doutrinas, de falsos ensinos. Vamos abrir em Deuteronômio, que é o 5º livro do Pentateuco, que eu sei que vocês sabem o que é o Pentateuco, né? Deuteronômio, capítulo 13, versículos de 1 ao 5. A gente vê que desde o início o Senhor tem alertado o seu povo contra falsos profetas, falsos ensinos. Diz o seguinte: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio do que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Que é alguma coisa interessante a gente observa. Se aparecer um profeta ou sonhador de sonhos, né, e o que ele falar acontecer, ele acertar, mas se a doutrina dele for contrária ao que está sendo revelado nas Escrituras, você segue ou você não segue ele?
Você não segue. Então, aquela pessoa, aquele grupo religioso, ele tem milagres, ele tem sinais, ele tem profecias cumpridas. Isso não é o mais importante. Se ele falar algo que não é correto diante da palavra de Deus, você não segue, você tem que tirar o mal no meio de você. Então Deus já alerta, desde o início, olha, se aparecer uma doutrina, uma profecia, um sonhador de sonhos, e mesmo que ele acerte, se ele falar algo contra aquilo que eu falei, não segue. Aquele homem é ungido, tem tantos milagres, o que ele prega, o que ele ensina, é isso que eu quero saber. E Jesus também alertou o seu povo, ali em Mateus 24, claro, se ele falar uma doutrina, ele falar uma profecia e não se cumprir, já é o falso profeta de imediato. Mas mesmo que se cumpra, observe. Mateus 24. Jesus alertando aqui no sermão escatológico. Porque surgirão os falsos cristos. Cristo significa também ungido. Surgirão falsos ungidos. Falsas pessoas que se dizem ungidas. E falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Não é possível, mas se possível fosse, se Deus não guardasse, até os crentes, os escolhidos, seriam enganados. Então surgiriam falsos profetas e fariam sinais, fariam prodígios. Jesus aqui está alertando, vai haver falsos profetas. Paulo alerta também, lá em Atos, Lucas registra isso, Atos 20, 29 e 30, 28, 29 e 30. Paulo aqui está se despedindo dos irmãos de Éfeso. Ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, os pastores da igreja de Éfeso, e ele fala no versículo 28, 29 e 30: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar na igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isso. Olha o que Paulo fala aqui, que Lucas registra o discurso de Paulo. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, dentre vocês, se levantarão homens que falarão coisas perversas. E aqui está uma das chaves, para atrair discípulos para quem? Após si, discípulos para eles. Então Paulo alerta, olha, vão vir falsos profetas, vão vir falsos ensinadores. Jesus fala, vão surgir falsos ensinadores. Era no futuro. Paulo fala, logo depois da minha partida. Aí você vai abrir lá em 2 Pedro, capítulo 2, eles já estavam presentes. 2 Pedro 2, 1 em diante. E também houve entre o povo falsos profetas. Lembra Deuteronômio falando? Como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Aí depois ele vai descrever que aparentemente alguns desses já estavam ali, mas não generalizaram. Só que tem uma carta, que na minha opinião ela é posterior a Pedro. Hoje a academia entende que Pedro é depois de Judas. Na minha opinião, Judas é anterior a Pedro. Por quê? Porque Judas fala que o que Pedro e Paulo falaram aconteceu. Vamos abrir em Judas, que não é o Iscariotes e não é o Tadeu, é outro Judas. Judas 17,
ao 19, como não tem capítulo, a gente fala 17 ao 19. Judas 17 diz o seguinte: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas por quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está lembrando aquilo que Pedro e outros falaram. Lembrem-se disso. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, isto é, romperam com a fé apostólica, romperam com o Novo Testamento, romperam com a Bíblia, sensuais, isto é, carnais, naturais, que não têm o quê? Eles não têm quê? Então eles não são crentes. Então a gente vê aqui essa progressão dos falsos ensinadores, dos falsos ensinos, que Moisés já tinha falado, Jesus falou que apareceria, Pedro e Paulo falou que apareceria, e Judas fala: chegaram. Agora, se chegaram naquela época, com possivelmente João ainda vivo, muito provavelmente João estava vivo aqui, imagina no período que não tinha apóstolo mais, que é o nosso. Então o que a gente tem que observar? Jesus, as escrituras alertaram que chegaria falsos profetas, falsos ensinos. Voltando para o texto base, João fala: amados, não acreditem em todo espírito, não acreditem em toda pregação, não acreditem em toda pessoa, não acreditem em toda mensagem. João está protegendo o povo de Deus contra, aqui especificamente, contra os seríntios, que era um grupo que achava o seguinte: olha, Jesus, a pessoa de Jesus não é o Cristo, ok? Na opinião deles. Porque Jesus era um homem comum, Cristo se aposta de Jesus no batismo e deixa Jesus na cruz. É uma heresia, uma bobagem, eles acreditavam nisso, né? E também contra os docetas, né? O que eram os docetas? Não, Deus o Pai adotou Jesus no batismo, e Deus o Pai, então, adotando Jesus, né? Os adocionistas, então, não é que Deus se fez carne, era só uma aparência de carne. Então ele está combatendo contra isso. Nós não estamos combatendo isso agora. Só que ainda existem falsos ensinos. E a gente tem que entender os princípios da Bíblia para identificar isso. Então, primeira coisa que devemos entender para detectar: devemos detectar os propagadores dos falsos ensinamentos. Segunda, o conteúdo dos falsos ensinamentos. E terceira, os ouvintes receptivos dos falsos ensinamentos. É isso que nós vamos ver esta manhã. Primeiro, os propagadores dos falsos ensinamentos. Os propagadores inicialmente são espíritos demoníacos. Entenda isso. Quem propaga falso ensinamento, né? Tem falso ensinamento da carne, tem doutrina de homens, mas há doutrinas de demônios. Então olha o que diz o texto, versículo 1: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Aqui espírito, não é que Deus tem vários espíritos, é a mensagem. Espírito aqui é pneuma, vento. Se o vento, se o que é falado é de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E olhem ali o verso 3: e todo espírito, toda pregação, todo ensino que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que agora já está no mundo. Então o que nós temos aqui? Espíritos demoníacos são a fonte dessas doutrinas, desses ensinamentos, as pregações que são oriundas do espírito do anticristo. Vamos abrir ali em 1 Timóteo 4. Lembremos, nós não estamos mais lidando com os docetas, nem lidando com os seríntios, eles acabaram com o tempo. Só que a gente lida com outras formas de maquinação do inimigo, mas ainda assim a fonte é a mesma, o originador é o mesmo. 1 Timóteo 4,1 diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. E aqui ele vai seguir e dizer que uma delas, por exemplo, é proibir o casamento e a alimentação. Tem uma certa organização que proibiu o casamento e a alimentação em determinados períodos do ano, né? Nesse dia, que é muito santo, você não pode comer isso. E também, os sacerdotes não podem casar, né? Tem uma determinada denominação que fez isso, não vou dizer quem é, pois vocês pensem melhor para saber quem é. Mas então há doutrinas de
demônios. Irmãos, quem origina o falso ensino não é necessariamente pessoas sinceramente enganadas. Existem pessoas sinceramente enganadas obedecendo falsos ensinos, mas o originador é Satanás. Vamos abrir ali em 2 Tessalonicenses 2,9. E João está escrevendo isso para proteger o povo de Deus. A gente está com essa bobagem pós-moderna de não julgar, cada um tem sua verdade, essa bobagem que inventaram, né? Uma interpretação errônea das Escrituras, e tem feito a igreja propagar, ou os evangélicos, melhor dizendo, que a verdadeira igreja não faz isso, é propagar heresias em cima de heresias, em cima de heresias, em cima de heresias, e o povo de Deus fica caindo nessa esparrela: não julgueis, não faleis, não, isso não, por que não? Não é isso que a Bíblia nos ensina. Aliás, se fosse verdade, nós não teríamos 1 João. Ali em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 a 20, ele está falando aqui do anticristo, do homem do pecado. De 9 ao 20, não, de 9 ao 11, diz o seguinte: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam, não quiseram o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Olha só, ele vai vir com poder, sinais e prodígios de mentira. Sabe o que você viu aqui nesses textos sobre falsos profetas, essas coisas? Sinais e prodígios. Aparentemente nas Escrituras, sinais e prodígios nos últimos tempos não estariam ligados com a fé genuína. Não que Deus não possa fazê-lo, mas estariam ligados com quem? Com o falso ensino. Porque veja bem, se tanto a igreja genuína quanto os falsadores fizessem sinais e prodígios, os dois ao mesmo período, o cara que é falso profeta fez sinal, mas a minha igreja também faz um outro sinal, eu fico na minha. Mas se não há tantos sinais na minha igreja, e há mais sinais em outras, eu vou para onde? Então o que nós observamos? Sinais e prodígios estão ligados intrinsecamente com o espírito do anticristo nos últimos dias. Não que Deus não possa fazer sinais e prodígios, Deus pode, Deus faz. Só que tomemos cuidado. Voltando para o texto então, o primeiro propagador de falso ensino quem é? Espíritos demoníacos, satânicos, que João fala. Esse é o espírito do anticristo. E o povo preocupado com o chip na mão direita. Sabe quem era o sinal da besta antes do chip? Eu não peguei essa época ainda, porque na minha época já era o chip. Mas antes, na década de 70, lançaram um negócio que vocês usam, todo mundo usa. O código de barra era o chip. Década de 70. Passou, não é? O pessoal preocupado com o código de barra não era. O pessoal preocupado com o chip não era. O espírito do anticristo vem através das mensagens, da pregação. Ele é muito mais esperto, muito mais sutil. E também é propagado o falso ensinamento por pregadores. Versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos, não poucos, muitos, e não num lugar apenas, mas no mundo, falsos profetas. Eu sempre falo, se você não consegue identificar um falso profeta, ou você é um falso profeta, ou está sendo enganado por ele. É uma coisa ou outra. Falsos profetas. Vamos abrir ali em 1 João 2,19 e ver uma característica dos falsos profetas. Diz o seguinte: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. Uma marca de um falso profeta é o rompimento com o cristianismo histórico, com o cristianismo bíblico. Ele vai inventar alguma coisa, ele vai criar uma novidade, ele vai fazer algo novo. Lá em Judas que lemos, separam-se a si mesmos, sensuais, que não têm o Espírito. Uma marca de um falso profeta é a negação do cristianismo histórico. Nós temos liberais, por exemplo, que não creem nas Escrituras. Nós temos o rompimento. Quer ver uma coisa que rompeu com o cristianismo histórico e os crentes têm uma certa simpatia? Sono da alma.
A ideia é que você morre e fica dormindo. Isso é um rompimento com o cristianismo histórico. Os crentes nunca acreditaram nisso. Majoritariamente os crentes, os pais, as grandes confissões, a Bíblia sempre falou que morrendo você está com Cristo ou você está sem Cristo, segue-se o juízo. O universalismo, a crença que não tem, por exemplo, a punição eterna. O falso profeta ele vai romper com o cristianismo histórico. E quando eu falo cristianismo histórico, majoritariamente com os ensinos do Novo Testamento. Uma coisa interessante, se você pegar os neopentecostais, boa parte do que eles creem ninguém nunca pregou, não daquela maneira. Ou todo mundo estava errado na história, ninguém entendeu nada, ou eles estão pregando um erro. Então os falsos profetas, eles vão romper. Se você escutar uma coisa que ninguém nunca creu, tenha certeza, isso é um falso ensinamento. Agora, a gente tem que identificar também aquilo que eles estão pregando. Então é necessário, além de entender os propagadores, que são dois, espíritos demoníacos e homens falsos profetas, entender também o conteúdo dos falsos ensinamentos, que a gente vai ver isso agora. Versículos 2 em diante vai demonstrar isso. Primeiro é uma distorção do ensino bíblico, versos 2 a 3. Nisso conhecereis, veja bem, ele está escrevendo para que a gente conheça. Se criou também na ideia evangélica que isso é assunto para teólogo. O João está escrevendo para teólogo? Está escrevendo para quem? Para vocês, para mim, para a igreja. Criou-se, não, no domingo não pode falar teologia. Vai falar quando? Fala quando? Nos outros dias, então ninguém vai escutar. Tem que falar. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito, pregação, pessoa que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, que confessa que Jesus Cristo vem em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que agora já está no mundo. Primeiro, há uma negação aqui que Jesus é o Cristo. A gente está falando aqui daquela época, depois eu vou trazer para a nossa época. Eles negavam que Jesus é o Cristo. Como assim? Lembra? Jesus é uma coisa, o Cristo era outra. Qual era o ensino deles? A gente crê em Jesus, a gente só não crê que Jesus é o Cristo. Mas eu creio em Jesus, eu só não acho que Jesus é Deus. Jesus é uma coisa, então, todo aquele que crê que confessa que Jesus Cristo veio em carne, que Deus em Jesus se fez carne, ele é de Deus. Eles não criam nisso. Eles achavam que isso era uma doutrina absurda, né? A negação que Jesus era o Cristo. E é interessante ali no capítulo 5 de João, que a gente não lidou com isso, porque para a gente Jesus Cristo virou nome, mas é adjetivo. O Cristo é ungido. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que ele nasce. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é crente. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 12. E a gente vai ver um indício daquilo. É um texto que é muito confuso, você vai entender o que está acontecendo, o que estaria acontecendo na época. 1 Coríntios 12, 3. É uma distorção do ensino bíblico. Olha só. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus diz, que fala pelo Espírito de Deus diz. Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Isso é óbvio para a gente. Por que ele está escrevendo isso? Lembra a separação de Jesus e o Cristo? Então você está lá na igreja de Corinto, o cara está falando em línguas, e Paulo fala, eu não vou dar a porque eu não sei o que você está dizendo. E alguns falavam, Jesus é maldito, porque o Cristo é bendito. O Cristo é o bendito, o Cristo é o enviado, Jesus é o receptáculo. Aí o que Paulo fala? Isso não é o Espírito Santo, não. Isso não é o Espírito Santo. Então eles estavam separando Jesus do Verbo. Por isso que João fala, e o Verbo se fez carne. Então é uma distorção do ensino bíblico. Por isso nós devemos fazer o quê? Provar os espíritos, dogmas, fazer igual os bereanos, lá em Atos 17. Então, primeiro ponto, é uma distorção. O herege não vai negar a Bíblia, necessariamente, ele vai
distorcer a Bíblia. Quem nunca falou com o Espírito? Ah, mas a gente fala de Jesus. Ué, ele está distorcendo. Adventista distorce. Eu creio em Jesus, mas eu creio em Jesus que é Miguel. E eu creio que Satanás ficou com ciúme do que Deus daria a Jesus. Mas Satanás não sabia que Jesus era Deus? O Jeová também fala de Jesus, mas é um Jesus que não é o Filho de Deus, é um Deus menor. É uma distorção. Sempre distorce. Eu também falo, é distorção. Eles pegam uma verdade e distorcem. Ó, Deus é amor, Deus não quer que ninguém pereça. Verdade bíblica, distorção, por isso que o inferno é eterno. Distorção. Verdade bíblica, distorção. Verdade bíblica, distorção. Satanás é muito. Deus disse que não é para comer de toda árvore, distorcendo. Deus falou alguma coisa sobre isso, mas não falou isso. Falou outra coisa. Ali em Atos 17:11 diz o seguinte: ora, estes, os bereanos, foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Ô Paulo, legal, você fez milagre aí, você fez um monte de coisa, você viu Jesus, foi para o céu, um monte de coisa. Agora só um instante, Paulo, deixa eu ver se está na Bíblia. Hoje não pode se questionar, então devemos provar os Espíritos. Mas pastor, tudo bem, eu entendi tudo que eles torciam Jesus, mas eu não estou mais lidando com esses caras, os serintianos, não estou mais lidando com os docetas, os adocionistas. O que isso tem a ver para mim hoje? Que o falso ensino é uma acomodação ao espírito da época, à sociedade da época. Ele se acomoda para que a época que ele escutava. Na época que Jesus veio, os apóstolos, era absurdo a ideia de Deus fazer carne. O que eles pregavam então? Com Deus não se fez carne. Com Deus não se fez carne, já que eles achavam um absurdo. Então eles sempre vão acomodar a nossa época. Por isso que negavam a humanidade de Cristo. Por quê? Porque a matéria é má. Deus não pode vir aqui, a matéria é má. Mas na nossa época é o oposto. Sabe o que é repugnante na nossa época? Jesus ser Deus. Que é repugnante a ideia de Deus. Então o que é então agora? Não, Jesus foi um grande reformador moral. Jesus foi um grande espírito iluminado. Jesus foi um grande homem. Sabe o que Jesus não foi? Deus. Notaram que o espírito da serpente, ele se acomodou à época. Naquela época o absurdo era Deus fazer carne, porque a matéria é má. Agora, como é que pode? Se Jesus é Deus, ele é a verdade absoluta. E não pode ter verdade absoluta. O espírito do anticristo, ele se acomoda à época. Ele faz com que a pregação seja algo bom da época. Vamos abrir Efésios 2. 1 e 2. Efésios 2, 1 e 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O mundo tem um curso. O espírito do anticristo, ele quer que o mundo aceite, então ele falará a linguagem do mundo. Isso é fundamental a gente entender. Por quê? Porque quando a gente observa aqui, a pregação do falso ensino vai se acomodar aqui aquilo que o mundo quer ouvir, a gente vai poder identificar. E geralmente é uma negação do Jesus bíblico. Hoje, por exemplo, a gente tem que achar o Jesus histórico. Não é o que a Bíblia diz, mas é se a academia concorda com esse Jesus. E aqui eu vou dar alguns exemplos de distorção no ensino bíblico. Tem que se acomodar com o mundo. Por exemplo, o povo quer sair da pobreza. Ele quer sair da pobreza, o povo? Criamos então a teologia da prosperidade. O povo quer ouvir isso. Mas o povo quer ter saúde perfeita. Teologia da saúde plena. Você não pode ficar doente. Teologia da saúde. Eu estou acomodando a mensagem. Estou tirando Jesus. Jesus não é mais Deus, agora eu sou médico. Jesus não é mais Deus, agora é o corretor da bolsa de valor e vai te dar riqueza. Eu estou tirando a mensagem bíblica, estou acomodando com uma certa dose de verdade. Jesus abençoa materialmente? Abençoa. Correto que ele abençoa materialmente? Ele faz isso. Ele faz isso. Só que ele não faz só isso, ele não existe para isso. Jesus nos dá saúde? Correto que ele dá saúde. Mas eu estou distorcendo isso. O povo agora quer felicidade emocional?
Sabe o que eu vou criar? E essa é a mais recente. A teologia coach. Você vai ser bem resolvido com você mesmo em todas as áreas. Você não vai ter nenhum problema emocional. Eu quero ouvir. O que o Espírito Anticristo faz? Eu coloco uma verdade, exagero ela e distorço ela. O povo, que é uma fé menos rígida, aqui na nossa igreja nós não cremos que o inferno é eterno. Um povo que ouve isso. Olha, se você não quer viver em santidade, você quer viver em atos imorais, a nossa igreja é inclusiva. A nossa igreja inclui a todos, menos Jesus, que aí ele sai fora, mas inclui a todos. O que a gente observa com isso? E o povo evangélico não tem o costume de pensar. Você não vai ter uma heresia do século I aqui. Ou você vai ter ela recalchutada, ou você vai ter uma nova forma de aceitação. Porque a gente não está no século I. Então o que faria também alguns pregadores corretos? Eles vão ler o texto de João e vão deixar o texto do século I. Eu aprendi que os docetistas achavam que ia ter uma imagem de humanidade, mas não era humano. Tá, mas eu não estou lidando com eles. Você está lidando com pregadores de prosperidade, com pregadores de saúde plena, com pregadores de felicidade emocional. Aquele pregador que fala que você não pode ter doença, usa óculos. Ué, como é que pode ser isso? Aquele pregador que fala que você vai prosperar na vida precisa que 100 pessoas em R$1.000 para manter o programa. Aquele pregador que fala saúde emocional perfeita, quando é cancelado, desaba. Porque eles não podem dar o que eles prometem. E se o povo quer uma fé mais intelectual, eu não quero passar vergonha, eu estou indo para a faculdade. Quer saber, olha, eu acho que dá para conciliar a evolução com Gênesis. Não quero passar vergonha. Não quero passar. Quer saber, eu acho que o dilúvio não foi universal, foi parcial. Eu não quero passar vergonha. Tem grandes teólogos que creem que o dilúvio é parcial. Por quê? Porque é feio achar que foi no mundo inteiro. Sabe? Quer saber, eu acho que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia só contém a palavra de Deus. Ou se o povo quer um cristianismo mais místico, então vamos falar que a fé é baseada só na experiência, naquilo que você sente. Tudo isso está acontecendo hoje e agora. São novas formas de cristianismo que o Espírito do Anticristo está colocando. Então você tem que identificar o conteúdo. Isso é bíblico ou não é bíblico? Isso que esse cara está falando, é de Deus ou não é de Deus? Identificando o conteúdo, a gente tem que ter uma decisão sábia. Sabe o que você vai ouvir muito? Isso daqui. Examinai tudo e retém o que é bom. Todo mundo fala isso quando aprende o herege. Não, retém o que é bom. O texto que Paulo está citando no 1 Tessalonicenses ali, não é referência a herege. É referência ao profeta da igreja, que estava sendo usado em profecia, não era um herege, era um irmão em Cristo, e que você tinha que reter e ver aquilo que é bom da profecia dele. Porque vai que ele se empolgasse um pouco. Era isso. Não está referindo-se a hereges. Spurgeon diz o seguinte: quando você prova o primeiro pedaço da carne de um músculo e descobre que está contaminado, não há necessidade de comer todo o resto para ver se é bom. Aquele cara tem um monte de heresia, mas aquela coisinha eu gosto. Quando você tem bolor no presunto, você corta o bolor e come presunto? O que você faz? Joga fora. O que o crente faz? Não, peraí, eu sei que está falando um monte de heresia, mas eu gosto do casamento blindado. Pode. Olha, tem um monte de heresia, mas nesse ponto eles não falam no sábado. Ué, mas tem bolor no negócio. Eles dizem que Satanás vai levar nossos pecados no dia do juízo. Que não é Jesus que vai levar, é Satanás. Falam que Jesus Cristo adquiriu a natureza pecaminosa quando se fez carne. Olha quanto bolor. Eu prefiro ser mal de saúde física do que ser mal de saúde espiritual. Eu preciso escolher entre os dois, pode ser os dois, bem de saúde dos dois, mas se for escolher um ou outro, quanto bolor que a gente escuta. Por quê? Porque a gente não aprende a discernir. E agora devemos discernir também os ouvintes receptivos dos nossos ensinamentos. O apóstolo aqui ele vai trabalhar com o contraste entre o crente, o que escuta a palavra de Deus, e o que não escuta. Primeiro ponto: o que está neles, nos ouvintes e no mundo, não é o que está em nós, essa é a palavra.
Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O que está na gente? O Espírito Santo. O que está no mundo? Então, primeiro ponto. Aquele que segue o falso profeta, mesmo que ele seja sinceramente enganado, ele não tem aquilo que nós temos, que é o Espírito Santo. Ele tem outra coisa. Então, o primeiro contraste, primeira coisa que devemos entender, né? Nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que nos guia à verdade. Se houver pessoas sinceras nestes movimentos, eles vão reconhecer a verdade e sairão destes movimentos. Um crente, ele preza pela obediência ao Senhor. Pela obediência ao Senhor. Então, primeiro ponto, o que está neles não é o que está em nós. Segundo ponto, os ouvintes dos falsos profetas prestam atenção nos falsos mestres. O verso 5: do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os acuam. Ouvir para prestar atenção. O mundo escuta eles, o mundo gosta, o mundo presta atenção. Vamos abrir ali em 2 Timóteo 4:3. 2 Timóteo 4:3. Olha só que legal. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Eu quase vejo aqui Paulo prevendo a criação do YouTube, o cara escolhendo a pregação que quer para ouvir aquilo que quer ouvir. Eu quase consigo ver aqui, né, uma playlist. Vamos pegar doutores para si mesmo, tendo coceira nos ouvidos. A palavra coceira aqui, no grego, é desejo por ouvir algo agradável. Desejo por ouvir algo agradável. É agradável a doutrina do inferno? Não, é bem desagradável. Bem desagradável. Para a gente é bem desagradável. É agradável a santificação? Ouvir, você tem que santificar, você tem que buscar o Senhor. Você está em falta com a oração, você está em falta com as atividades cristãs. Não é agradável. É agradável ouvir, olha, crente fica doente, crente morre de câncer, crente morre de acidente, crente perde emprego. É agradável ouvir isso? Não. É agradável você ouvir que mesmo que você perca tudo, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor? Não é agradável. O que é agradável? Vem comigo, 10 passos para que você nunca mais sofra na vida. Isso é tão bom, gente. Coceira. Vamos abrir ali em João 15:19. Diz o seguinte: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. É a mensagem. Certa feita eu vou contar 2 casos que aconteceram comigo, para identificar isso. Eles gostam de ouvir o mundo. Eu preguei na igreja de Campinas uma vez, e uma pessoa próxima a mim foi nesse culto, né? E no final da mensagem, você sabe quando você pregou bem ou não? Eu sei que eu preguei bem naquele dia. Nem sempre eu prego bem. Naquele dia eu preguei bem, fui muito bíblico, foi uma mensagem estruturalmente muito bem feita. E ela falou: eu só não gostei porque eu não senti paz, achei muito rígido. A pessoa falou: isso não é cristã. Aí eu falei: esse é um dos maiores elogios que você pode me dar. Muito obrigado. Muito obrigado. Outra vez, outra pessoa, essa pessoa se diz cristã, e se for ela com Deus, escutou algumas mensagens minhas já e achou lá bem dentro dela. Aí eu dei um livro do Spurgeon para ela ler. Ela leu o livro, que não era tão grande, por isso que ela leu também. E perguntei: então, gostou do livro? Aí, sabe quando a pessoa não gostou? Sim, na verdade parece que estou pregando. Falei: poxa, que bom, eu não concordo, acho que seria muito melhor, mas muito obrigado por esse elogio. Ela não entendeu o que eu falei para ela, que isso era um elogio. Por quê? Porque ambas não gostaram, não é do mensageiro, é da mensagem. O mundo
os ouve porque são do mundo, mas não nos ouve porque nós não somos do mundo. É isso que João está dizendo, né? Verso 6: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve, não nos ouve. Aquele que é de Deus não nos ouve. Nisso conheceremos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Simples. Quer saber que Espírito atua na pessoa? Se ela não quer escutar as Escrituras, a pregação bíblica, Deus não está nela. A mensagem que ela escuta não é bíblica e ela não quer mudar, Deus não está nela. Os ouvintes deles não nos ouvem. João 8,47. É isso que João está dizendo. Olha, vocês não fiquem surpresos se esses falsos mestres, seus ouvintes, não quiserem nos escutar, porque eles são do mundo. João 8,47 diz o seguinte: quem é de Deus escuta as palavras, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Muito simples. Por isso, irmãos, devemos ficar atentos aos falsos ensinamentos. Lembre-se dos propagadores dos falsos ensinamentos. Quem são? São os demônios e os falsos profetas. Avalie o conteúdo deles. Há um rompimento com a fé histórica. Para isso você tem que conhecer a Bíblia. Não tem outra forma, né? Você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que saber o que a Bíblia diz. Tem que estudar a Bíblia. E não se espante de um mundo rejeitar a fé bíblica e os ouvintes do mundo gostarem da fé bíblica. Se alegra, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. E pergunta aqui a vocês, para que vocês respondam a vocês mesmos: você tem ouvido Deus e sua palavra, ou você tem corrido atrás de tagarelas itinerantes? Que tipo de ensinamento alegra o seu coração? Eu estou alegre porque eu ouvi a palavra de Deus, ou aquele ali alegrou meu coração, nem sei nem que pregou, mas eu gostei da mensagem. Que tipo de coisa você tem se alegrado? Vamos ficar em pé e vamos cantar mesmo.